Fala, gente, tudo certo? Giovanni Pasquale aqui com um vídeo extra para vocês essa semana. Alerta total, né? O caos impera. O governo está aumentando os impostos sobre os seus investimentos, né? Muito provavelmente quem acompanha a gente aqui no canal tem ou pensa em ter investimentos no mercado financeiro, né? E essas medidas que estão sendo anunciadas impactam diretamente nisso, mas tem um âmbito muito maior do que simplesmente um número financeiro, tá? Vamos lá, gente, direto ao ponto. LCIs e LCAs, que são hoje instrumentos isentos, tu não paga imposto de renda, vão passar a ser taxadas em 5%. Vamos analisar um pouquinho além dessa diferença. O que vai acontecer, tá? Hoje, basicamente, né, tu tem lá, por exemplo, um CDB de 100, 101%. E tu vai ter uma LCI de 92%. Tu faz as contas ali, dependendo da faixa de imposto que o CDB se encaixa, a LCI vai fazer um pouco mais de sentido. Normalmente, as LCIs e LCAs, né, elas pagam um pouco menos, justamente porque elas são isentas de imposto. Então, é bem comum que no fringir dos ovos, quando tu faz a matemática ali, fica mais interessante tu usar o mecanismo isento, principalmente para curto prazo, um ano, né, onde a tributação no CDB é mais pesada. Hoje, né? Tem mais uma parte da notícia aí que eu vou comentar daqui a pouco. Na prática, para um instrumento continuar sendo viável, porque assim, hoje não tem imposto. Vai passar a ter imposto? O que eles vão ter que fazer? Se eles iam emitir uma LCI e uma LCA a 92% do CDI, eles vão ter que emitir, por exemplo, a 94%. Vão ter que pagar um pouco a mais para continuar valendo a pena para o investidor. Ah, mas então tá resolvido, olha aí, ó, o investidor milionário vai pagar essa conta e tudo certo. Não, gente, não é assim tão simplista, tá? Porque o que acontece? Esses 5% que eles estão abocanhando é dinheiro direto que seria usado para financiar o nosso agronegócio ou o nosso setor imobiliário do Brasil, que está saindo da circulação do mercado e indo para um caixa do governo para ser usado para quê? Para nada. Porque o que a gente está vendo, né, revertido de estrutura para o nosso país aí? Tem hospital novo sendo feito, tem escola sendo feita, o ensino está melhorando, a segurança está melhorando? Não, nada está acontecendo. Então a gente está tirando 5% lá do financiamento do agronegócio, de alguém que gera riqueza para o país, e entregando na mão de quem não vai fazer nada de bom com esse dinheiro. Então não é simplesmente, vai repassar na taxa, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. O investidor ganhou menos e quem precisava do dinheiro ganhou menos e quem emprestou o dinheiro ganhou menos. Quem pegou o dinheiro foi quem não vai fazer nada de bom com esse dinheiro. Então é simples assim, gente. Por que esses são mecanismos chamados de incentivados, né? Justamente porque são para financiar segmentos básicos da nossa economia. A agricultura, né? O Brasil, todo mundo sabe, o Brasil é agro, né? A construção civil também, em todas as suas áreas, gera muito emprego no nosso país. Porque tu olha para um prédio sendo feito, olha toda a tonelada de matéria-prima que girou na economia para ir para aquele prédio. As pessoas trabalhando para subir aquele prédio, os vendedores trabalhando para vender os apartamentos daquele prédio. Então, movimenta demais a nossa economia. Quando tu começa a atacar instrumentos que servem para financiar pilares básicos da nossa estrutura econômica hoje, isso pode ter uma consequência em médio e longo prazo muito drástica. E na prática, tu está tirando dinheiro da mão dessas pessoas que estão subindo prédio e aumentando lavoura. Que é muitas vezes o que gera emprego, muitas vezes o que movimenta o nosso setor, visto que de parte de tecnologia a gente não tem empresas big techs aqui no Brasil, né? O que a gente tem é isso, construção e agricultura. Por isso que a gente sempre teve esses mecanismos incentivados. Então é bem complicado mexer nisso sem entender os riscos no médio e longo prazo. O benefício era justamente para atrair o olhar, né, daquele investidor que, poxa, eu posso pegar um CDB de banco normal, então eu vou estar deixando o banco, né, no caso mais rico, né, vou estar ajudando o banco a se financiar. Eu posso pegar um crédito privado, né, uma debênture, um CRI, um CRA, então eu vou estar ajudando essa empresa de crédito privado a se financiar. Mas normalmente o que chama os olhos, assim, né, principalmente do investidor mais iniciante, são as LCs e LCAs. Porque fica mais fácil, é isento de imposto, eu já sei o quanto que eu vou ganhar ali na frente. Normalmente tem umas curtinhas de um ano, até menos, né? Então acaba ficando legal. Vocês entendem que atrai muito. CRI, CRA e debênture são mecanismos normalmente para investidores qualificados. Então o investidor normal nem tem acesso a esse tipo de coisa. Normalmente tu vai ficar entre o quê? Tesouro
CDB de banco, LCI e LCA. LCI e LCA te chamava mais atenção por conta da isenção. Agora, talvez, tu vai acabar só financiando o banco ou só financiando o próprio Tesouro Nacional. E aí, o agronegócio e as construções vão receber bem menos captação. Daqui a pouco vai começar a ficar mais difícil dos bancos que fazem essas emissões venderem esses produtos e quem sabe elas não até nem deixam de existir. E aí como é que vai ficar esses setores aí que precisavam de crédito? Vão conseguir o crédito como agora? Da maneira tradicional, talvez? Tomando um empréstimo no banco? O que vai acontecer? Aquele teu apartamento que tu queria comprar vai ficar mais caro. É simples assim, gente. As coisas dão a volta e chegam lá em você que está achando que isso não vai te impactar diretamente. O dia que tu for comprar teu apartamento, tu vai escutar uma historinha daqui uns 5, 8 anos, talvez. Se fosse lá atrás que a gente conseguia captar na base de LCI, era mais fácil. Hoje em dia tem que repassar tudo para o investidor, né? Tudo para o comprador nesse caso. E a segunda parte da notícia, gente, é que eles querem acabar com a tabela regressiva de imposto de renda, né? Hoje é 22,5, 20, 17,5, 15. Querem deixar 17,5 para tudo. Ah, mas então se eu for investir para 6 meses, eu vou estar ganhando dinheiro, né? Porque antes eu pagava 22,5, agora eu vou pagar só 17,5. É só que vocês entendem que isso estimula uma metodologia mais curto-prazista, que não é a metodologia do investidor. A gente sempre fala, olha o Warren Buffett, olha o Luiz Barsi aqui no Brasil, se investe para médio e longo prazo, gente. Tu não quer incentivar as pessoas a investir mais a curto prazo, a ser mais imediatista do que já são. Hoje em dia, no século da ansiedade, todo mundo já é imediatista pra caramba. Aí tu vai tirar o incentivo que tu tinha fiscal da pessoa investir a médio e longo prazo. Às vezes era justamente aquele mecanismo que, poxa, eu não vou mexer isso aqui antes de 2 anos para ter uma eficiência tributária melhor. Então era o que a pessoa se obrigava a guardar, pelo menos por 2 anos, um dinheiro ali. Então agora vai todo mundo investir para 6 meses, 1 ano e acabou. Ninguém mais vai ter disciplina de criar reserva. É isso que esse tipo de mudança implica. Às vezes vocês estão numa realidade talvez que, né, poxa, um investidor um pouco mais esclarecido, ele já sabe que ele precisa fazer o investimento dele e que, né, para quem já investe para 5 anos, a conta vai ficar mais cara. Porque 2 anos eu passei da minha quebra d'água, né? 3, 4 e 5 anos eu estaria pagando 15%. Agora, nesses 3 anos, eu vou estar pagando 17,5%. Então, para quem já investia a longo prazo antes, vai pagar mais caro. É óbvio que eles não iam mexer nisso se a conta não fosse ficar melhor para eles, né? Mas além então de desestimular essa pessoa que já aplicava por mais tempo, tu também vai desestimular a pessoa que já estava aplicando no curto prazo porque ela é imediatista e agora sim é que ela não aplica mais a médio e longo prazo mesmo. Então ninguém mais está estimulado a criar reserva nenhuma, a deixar dinheiro em setor estratégico nenhum da economia, vira uma bagunça. Não tem mais incentivo para direcionar as pessoas que muitas vezes precisam de direção. Isso só faz com que, né, tu ter uma assessoria especializada te ajudando seja ainda mais vital. Porque que decisão tu vai tomar? Embasada no quê? Minimamente, gente, façam pesquisas constantes na internet, tá? Não faz que nem aquela história, né, o exemplo da televisão que eu gosto de usar. Para trocar de televisão, tu fica 2 semanas lá olhando todas as marcas no mundo, né? QLED, OLED, ZLED, TLED. Lançou uma TV nova lá na Índia, deixa eu pesquisar sobre ela. Agora, para os teus investimentos, tu quer decidir na hora, em 5 minutos. Ah, tem esse negócio aqui no app. Pronto, comprei. Então, pesquisem, gente, tá? Pesquisem. Essa é a mensagem principal desse vídeo. Então aí, os principais impactos para o investidor. Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Deixa o teu gostei. Tudo isso ajuda a gente pra caramba a crescer aqui no canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. E até a próxima.